João capítulo 9, quem for encontrando, faça como a maioria já está fazendo, se coloque de pé. Você de casa, postura para cultuar o Senhor, não fica deitado para cultuar a Deus não, Deus merece o seu melhor. João capítulo 9, quem encontrou faz um barulho aí. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Senhor Deus, aqui está a nossa vida, para que se manifeste também em nós as obras do Senhor. Nós já entendemos, meu Senhor, que onde existe dificuldade, haverá milagre. Onde existe barreira, vai haver a manifestação do teu poder. Onde existe enfermidade, vai haver cura. Onde existe porta fechada, vai haver porta aberta. Eu creio no teu poder. Cremos que o Senhor está movendo na casa. Cremos que essas pessoas, meu Senhor, serão alcançadas pelo braço forte e mão poderosa do Senhor. Nós amamos ao Senhor, amamos a tua presença, amamos a tua palavra. Os ouvidos se abrem, o coração se rende. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar aí. Esse homem estava em um lugar que era direcionado para ele estar. E você sempre vai ver na Bíblia cegos, pessoas que não enxergam na situação que esse homem se coloca, ou que colocam esse homem, sentado à beira do caminho. Bartimeu também estava assim, e a história de Bartimeu é mais conhecida de todos aqui. É a história da cura de um cego, que ganhou a graça do povo, e todo mundo já ouviu falar da história de Bartimeu. Bartimeu estava sentado à beira do caminho, mendigando, só que Jesus estava passando, e naquele dia passou por Jericó. E saindo ele de Jericó, o texto vai dizer que antes de que Jesus saísse, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia também conta a história de dois cegos que vieram seguindo a Jesus pelo caminho. Eles vieram pelo caminho, atrás de Jesus, clamando a Jesus: filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Jesus não parou para atendê-los, mas Jesus chegou no seu destino, e quando entrou na casa para a qual estava indo, a Bíblia lá vai dizer que os cegos também entraram na casa onde Jesus estava. Jesus olhou para eles e disse: vocês creem mesmo que eu possa fazer isso? E eles disseram que acreditavam, e naquele momento Jesus curou aqueles cegos. É comum também a gente se lembrar da história daquele cego de Betsaida. O cego que Jesus vai curar, e aparentemente em duas etapas. Jesus cospe nos olhos dele, toca e pergunta se ele está vendo alguma coisa. Ele abre os olhos, diz que está vendo o homem como árvores que andam. Jesus então toca novamente, e a partir do segundo toque, o homem passa a ver tudo de longe, distintamente. Ele agora consegue discernir o que é homem e o que é árvore. Mas a verdade é que todos esses ficavam na condição que esse aqui também está, assentado à beira do caminho, porque eram autorizados a ganhar a vida desse jeito, uma vez que não podiam ganhar a vida de outro jeito. De outro jeito que eu digo, é com o suor do seu rosto. Eles não podiam trabalhar. Não só os cegos viviam nessa situação, mas também aqueles que não conseguiam se locomover sem a ajuda de alguém, aqueles que não tinham movimento nas pernas, aqueles que eram aleijados também ficavam assim, à beira do caminho, pedindo esmola a todos aqueles que passavam. E aí, falando disso, o mais conhecido é aquele que está em Atos capítulo 3, que tem uma história parecida com a história desse aqui, porque aquele lá também era coxo desde o ventre da mãe, e esse aqui é cego desde o ventre da mãe. Ele nasceu cego, esse homem que aqui está.
Jesus aqui está não entrando em Jerusalém, mas ele está saindo de Jerusalém. Quando em Jerusalém esteve, foi no período da festa, foi lá no tanque de Betesda, fez um homem que estava sofrendo, paralítico, há 38 anos se levantar, o milagre aconteceu, aquele homem entra no templo, agora ele está glorificando a Deus, pulando de alegria. O fato é que Jesus, naquele tempo, naquela festa, dentro de Jerusalém, operou milagres. Esse homem aqui não teve o contato com Jesus quando Jesus entrou. Mas quando Jesus está saindo de Jerusalém, esse homem aqui vai ser alcançado pela graça. Porque quando Jesus está saindo agora, indo embora, saindo de Jerusalém, a festa já acabou, ali na altura do capítulo 7, foi o último dia da festa, nós estamos no capítulo 9, quando Jesus está saindo dali com seus discípulos, o texto vai dizer que Jesus viu um homem cego de nascença. Não foi só Jesus que o viu, todo mundo viu ele. Todo mundo viu porque ele estava em um lugar à beira do caminho, em um lugar de fácil acesso, exatamente para que a esmola fosse boa. Ele não estava em um canto escondido, ele estava na beira do caminho. Todo mundo que passava por ali via aquele homem. Alguns só viam um cego, Jesus viu um homem cego. Alguns só viam um mendigo, Jesus viu um homem que pedia esmola. Alguém só via um pobre coitado. Jesus viu alguém que estava marcado por Deus para que acontecesse nele um milagre. Jesus viu e os discípulos também viram. Agora olha que coisa. Esse homem é cego e não é surdo. Bartimeu ouviu, clamou. Os dois outros cegos clamaram. E esse aqui está quieto. Esse aqui não clamou como Bartimeu clamou, como os outros dois clamaram. Esse aqui estava em silêncio permaneceu. Mesmo uma multidão estando ao redor de Jesus. E onde tem multidão tem barulho. E Jesus estava saindo de Jerusalém, onde fez muitos milagres. Então tem gente louvando, tem gente adorando, tem gente comentando, tem gente dizendo: Jesus, oh Jesus, olha eu aqui. E esse homem está ali, jogado no chão, à beira do caminho, só querendo de todo dia. O que é de todo dia? As moedas, a esmola de todo dia. O que vai acontecer com esse homem aqui é uma exceção. Porque na história dos outros cegos, os outros cegos foram até Jesus. Na história desse homem, Jesus vai até esse homem. Está preparado? Porque eu quero começar. O que vai acontecer na sua vida não será igual ao que aconteceu na vida do outro. Você fica olhando para o que aconteceu na vida do outro, e quem sabe o que está acontecendo na sua vida está muito diferente. Então, por estar diferente, você está dizendo: não vai acontecer comigo, vai acontecer com você. Só que com você vai acontecer de forma diferente. Na sua vida será exceção, porque o único homem cego que Jesus curou desse jeito foi esse aqui. E se Jesus decidiu que você vai ser uma exceção nessa igreja? E se Jesus decidiu que você vai ser uma exceção na sua parentela todinha? E se Jesus já decidiu que lá naquele local de trabalho, o que você vai provar, ninguém nunca provou antes, nem mesmo os crentes que com você trabalham? Eu creio que tem gente aqui que Jesus está olhando e está dizendo: com aquela ali vai ser diferente, com aquele ali vai ser diferente, vai ser exceção. O que Jesus fez em João capítulo 9? Em João capítulo 9, Jesus quebrou a regra. Eu vou te dizer de novo. Em João capítulo 9, Jesus quebrou a regra. Porque os cegos clamavam, esse aqui não clamou. Os enfermos pediam, esse aqui não pedia. Alguém trazia pessoas enfermas até Jesus. Esse aqui, ninguém foi lá, pegou ele no colo para trazer até Jesus. Não, foi Jesus que disse: traga ele aqui. Oh meu Deus, o que vai acontecer com você é diferente, é tremendo, é sobrenatural, e por ser diferente, será inesquecível.
vai acontecer o que nunca aconteceu. Apóstolo, mas a minha família, eu não sei qual é a tua família, mas eu sei que para você vai acontecer o que nunca aconteceu. Só quem pega essa palavra dá um glória aí. Nasceu cego. De acordo com a cultura, então estava debaixo de maldição. De acordo com a lei de Moisés, não poderia nem cultuar. Nasce, e quem olha, assim que percebem que ele é cego, já sentenciam. Está amaldiçoado. Esse aí nunca vai dar certo na vida. Para esse aí não vai ter jeito não. Para esse aí não tem saída, não tem solução. A cultura dizia que era amaldiçoado. Aí é fácil a gente entender porque que ele está sozinho. Por que ele está perto de alguém assim? Dá para perceber no texto, lá na frente, que ele tem pai. Mas é interessante que o pai dele só aparece depois que ele está curado. Que isso, apóstolo? Está na Bíblia. Eu vou fazer o quê? Eu vou negar o que está escrito só para deixar a coisa mais bonita? Não posso. Tem pai. Mas cadê o pai aqui? Cadê o pai para esperar Jesus na porta de Jerusalém e dizer assim, olha, cura meu filho, como o Senhor curou tantos lá dentro. Muda a história dele, como eu tenho escutado que o Senhor transforma a história de tanta gente. Cadê esse pai para pegar esse filho e levar esse filho até Jesus, como o pai do jovem lunático fez? Porque o pai do jovem lunático pegou o filho e levou até Jesus. Só que quando ele chegou, Jesus não tinha descido do monte ainda. Aí ele pediu aos discípulos para ajudar. Os discípulos tentaram e não conseguiram. Mas quando Jesus desceu, ele falou com Jesus: Jesus, meu filho está aqui, atormentado por demônio. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda e faça. Aí Jesus olhou para ele e disse, ó, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ele diz, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Ele acreditava, não o suficiente, mas acreditava. Ele não tinha tanta fé, mas tinha alguma fé. Essa alguma fé que ele tinha fez com que ele saísse de casa com o filho nos braços e levasse o filho até o lugar onde Jesus estava. Mas e o pai desse aqui? O pai do jovem lunático não teve vergonha de andar pela rua com um filho com problema. Mas esse aqui está com vergonha? Vergonha, dor, sofrimento. O que é isso? Era o repertório da vida dele. Era aquilo que ele estava acostumado, precisou se acostumar a lidar ao longo da vida. Nasceu cego. Não é um menino, não é uma criança, porque a própria Bíblia vai chamar de homem. Se é homem, tem pelo menos mais de 20 aqui. Pelo menos mais de 20 anos ele tem. É um homem. Então está pelo menos, no mínimo, há 2 décadas de dor. No mínimo 2 décadas de sofrimento, de humilhação, de vergonha, de abandono, de rejeição. 2 décadas, no mínimo. Muitos anos de vergonha. Muitos anos de tristeza e de angústia. Só que naquele dia, a situação virou. Naquele dia, era como se Jesus estivesse chegando para dizer assim, ó, chega. 2 décadas de dor, chega. 2 décadas sendo humilhado, chega. 2 décadas sofrendo, sendo rejeitado, chega. Eu não sei quanto tempo você está sofrendo, mas você, se abrir sua visão espiritual e os seus ouvidos também, você nessa noite vai ouvir Jesus te dizer, chega. Chega dessa dor, chega desse sofrimento, chega dessa humilhação. Apóstolo, estou casada há 20 anos e 20 anos sendo humilhada. Chega. Estou casada há 10 anos e 10 anos de sofrimento. Chega. Jesus chegou para dar um basta nisso. Chega. Chega das pessoas olharem para você como se você fosse inferior. Chega.
Chega das pessoas virarem o rosto para o outro lado e fingir que não te conhece. Chega das pessoas da sua própria família dizer que não tem contato com você. Chega das pessoas tentar te esconder, para não deixar ninguém saber que você é filho delas, irmão delas, amigo delas. Chega de ser visto como coitado. Chega de ser vista como a sofredora da parentela toda. Chega de ser vista como aquelazinha que casou, mas come o pão que o diabo amassou. Chega. Jesus e os seus discípulos chegaram. É interessante porque os discípulos já presenciaram tantos milagres e já participaram de tantos outros. Os discípulos viram Jesus multiplicar pão, os discípulos viram Jesus multiplicar peixe, os discípulos viram Jesus levantar paralítico, dar vista cego, fazer mudo falar, surdo ouvir. Os discípulos viram Jesus ressuscitar mortos. Aí esses discípulos que já viram Jesus ressuscitar mortos, estão olhando agora para um homem cego e conhecem ele. Tanto conhecem que dizem assim: quem pecou, ele ou os pais, para que ele nascesse cego? Está vendo como conhece? Conhecem ele. Mas peraí, já viu Jesus fazer tanto milagre, aí agora vai passar perto desse homem que eles conhecem, que está sentado à beira do caminho e que é cego de nascença. O que se espera desses discípulos? Que eles segurem na mão de Jesus e digam assim: Jesus, estou com meu amigo ali, um conhecido meu, ele é cego de nascença, mas eu já vi o Senhor curar cego, eu já vi o Senhor levantar paralítico, eu já vi o Senhor até ressuscitar morto. Toca nele ali, Jesus, faz ele enxergar, tira ele da beira do caminho, muda a história dele, Jesus. Os discípulos viram esse homem, mas não pediram a Jesus para transformar a vida dele. Eles viram esse homem, ao invés de falar com Jesus: Jesus, muda a história dele. Eles olharam para Jesus e perguntaram: quem pecou lá na casa dele? Ah, discípulo infeliz. Eles sabem que Jesus tem poder para fazer. Ao invés de interceder para que Jesus faça, só estão anunciando o problema do rapaz na frente de todo mundo. Quem pecou na casa dele? Está todo mundo ouvindo. Eles apontam para o cego, fazem todo mundo agora olhar para o cego, e ainda dizem: quem pecou na casa dele? Foi ele? Ou foram os pais dele para que ele nascesse cego? Que coisa! Sabe do que Jesus é capaz, mas ao invés de se levantar para ajudar, se levanta para apontar. Ainda bem que aqui não tem ninguém assim. Não, aqui não tem não. Ainda bem que aqui só tem gente que quando olha para o marido diz assim: ó, Jesus vai transformar o meu marido, Jesus vai libertar o meu filho, Jesus vai alcançar aquele meu amigo, Jesus vai levantar a minha casa. Aí Jesus olhou e disse assim: ó, nem ele pecou, nem os pais dele, mas é assim para que se manifestem nele as obras do meu Pai. As obras do meu? Ele nasceu cego, mas Deus nunca teve a intenção de deixá-lo permanecer cego. Ele nasceu cego, mas nunca foi a intenção de Deus que ele permanecesse cego. Mas então me ajuda, Rayane. Se nunca foi a intenção de Deus fazê-lo permanecer cego, por que Deus deixou que ele nascesse cego? Por quê? Porque se no ventre da mãe já há um problema nos olhos dele, por que Jesus, ou por que Deus, na formação dele dentro do ventre, já não tocou nos olhos dele antes que ele nascesse? Como assim, apóstolo? Jeremias. O que Deus falou para Jeremias? Antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu já tinha dado você às nações por profeta. Então Deus não tem só o controle depois que a gente nasce, mas na verdade a gente só nasce porque Ele é que tem o controle. Lembra de Davi no Salmo 139?
Davi vai dizer: quando os meus ossos estavam sendo formados no ventre da minha mãe, o Senhor já estava escrevendo todos os meus dias, e os meus ossos não foram encobertos ao Senhor. Quando no oculto eu fui formado, os olhos do Senhor estavam lá. Ou seja, foi o Senhor que formou cada osso meu, quando eu estava sendo gerado no ventre da minha mãe. Peraí, se Deus formou cada um dos nossos ossos, então Deus formou cada célula do seu corpo, Deus formou cada nervo que se espalha pelo seu corpo, Deus conhece cada detalhe seu, desde o ventre da mãe. Se Deus me gerou no ventre da minha mãe, e conhece até a minha célula, por que que esse homem nasceu cego? Por quê? Por que que Deus não o impediu de nascer cego? Por que que Deus não impediu esse teu problema? Por que que Deus não impediu esse desemprego? Por que que Deus não impediu essa rejeição aí? Por que que Deus não impediu a separação? Por que que Deus não impediu que o seu filho entrasse por esse caminho? Por que que Deus não impediu essa enfermidade? Por que que Deus não impediu? Não sei. Não sabe? Não, não sei. Só sei de uma coisa: Ele vai usar isso aí para o nome dele ser engrandecido. Irmão, onde tem problema tem milagre. Você não entendeu ainda? Onde tem problema tem milagre. Se não tem o problema, não tem necessidade da manifestação do poder para que haja milagre. Esse teu problema é plataforma para Deus descer com a glória, operar o milagre e levantar a sua vida como testemunho. Olha o que Jesus falou: é assim para que se manifeste nele as obras do meu Pai. Deus permitiu, mas nunca foi a intenção de Deus continuar. Você está entendendo ou não? Deus permitiu essa dor, mas Deus nunca teve a intenção de deixar essa dor permanecer. Deus permitiu essa dificuldade, mas nunca teve a intenção de deixar essa dificuldade matar você. Então por que que Ele permitiu? Para trazer você para perto dEle, para os pés dEle, para o nome dEle ser engrandecido através da tua vida. Está comigo para dar glória? Olha para o teu irmão e diga assim: ó, chega! Aí Jesus pega a terra, cospe, faz lodo, negócio nojento, hein? Jesus cuspiu, pegou terra, cuspiu na terra, fez lama, fez um lodo, aí vai nos olhos desse cidadão e coloca. Os discípulos estão agora olhando para aquele que eles estavam apontando o dedo e dizendo: só pode ter sido pecado. Aí Jesus vai dizer para eles: não, é para que se manifeste nele a obra do meu Pai. Aí cospe, faz lodo e vai no olho do cidadão e manda. Espera aí. Então lá no ventre ele nasceu sem enxergar. Quando ele sai do ventre, ele não enxerga. Ele vai crescendo e se percebe que ele não enxerga. Mas o que deu errado lá atrás, Jesus vai consertar agora. Jesus não tocou no braço, né? Jesus tocou nos olhos. Jesus não tocou nos ouvidos. Jesus tocou nos olhos. Jesus sabe o que deu errado lá atrás, porque Ele vai tocar hoje naquilo que deu errado lá atrás, né? Você está entendendo ou não? Aquilo que aparentemente deu errado lá atrás, Jesus vai tocar e vai consertar hoje. Ah, meu casamento deu errado, Jesus toca e conserta hoje. Ah, mas o meu filho como é que está? Jesus toca e conserta hoje. Ah, mas a minha empresa, Jesus vai tocar e vai consertar hoje. Ah, mas a minha vida estava dando errado. Fica tranquilo, por quê? Porque Jesus chegou e quando Ele toca, Ele conserta o que estava dando errado. Manda lodo nos olhos do cidadão e diz: vai, lava-te no tanque de Siloé, quer dizer enviado. Aí o cidadão vai até o tanque de Siloé, se lava, eu preciso acelerar para terminar. E quando ele se lava, tira a lama dos olhos, ele vê. Eu preguei aqui, eu acho que foi num congresso de mulheres sobre isso. Quando ele tira a lama dos olhos, ele vê. Então peraí, quando Jesus mandou lama no olho dele aqui, Jesus estava obstruindo a visão dele. Ele não vê quando a lama é tirada. Ele não é curado quando a lama é tirada do olho.
Ele é curado quando Jesus toca. Só que Jesus tocou e botou lama no lugar. Por quê? Porque Jesus não queria que ele visse. Agora bugou, né? Como é que pode? Como é que Jesus não queria que ele visse? Sim, foi por isso que Jesus botou a lama. Porque quando ele tocou, os olhos já foram curados. Só que Jesus não quer que ele veja agora. Porque se ele abrir os olhos agora, ele vai ver todo mundo que estava ao redor dele, falando mal dele, apontando o dedo para ele, julgando ele, dizendo é pecado. Aí Jesus colocou uma espécie de venda nos olhos dele, que era lama, e disse, agora vai e lava-te no tanque de Siloé. Quando ele vai lavar, ele já estava enxergando, ele só não sabia que enxergava ainda. Por quê? Porque a lama não está deixando ele ver isso. Mas os olhos dele já estão curados. Ele só está com lama no olho, ele só não está enxergando porque tem lama. Quando ele vai até o tanque, lava os olhos, a lama sai, e quando ele olha para a água, ele está vendo a ele mesmo. Porque eu só estou pronto para olhar para o outro quando eu olho para mim primeiro. Você entendeu ou não? Ele se enxerga. Olha para o teu irmão e diga para ela assim, ó, se enxerga primeiro, para depois você olhar para o outro. Tem gente que quer viver em função do outro, tem gente que quer sorrir por causa do outro, tem gente que quer arrumar cabelo por causa do outro. Me dá licença, se enxerga primeiro. Veja você primeiro. Ele se enxerga e volta. E quando ele volta, está o povo na rua no maior comentário. Por quê? Porque quem não se levanta para viver milagre, sempre vai ficar para ficar falando de quem está vivendo. Quando ele volta, está todo mundo falando. Aí olha, a Bíblia diz que são os vizinhos. Os vizinhos dele começam assim, ó, aquele ali não é aquele cego que ficava aqui pedindo esmola? Aí o outro disse assim, ó, parece com ele, mas não pode, não é ele não, para aí. Como assim? Ele não trocou de roupa, ele não botou um chapéu, ele não botou um cabelo diferente, ele não pintou de loiro, ele não botou uma boina, ele não botou uma touca ninja, ele está com a mesma roupa que ele foi, com o mesmo cabelo que ele foi, com a mesma barba que ele foi. A única diferença está aqui. Antes ele não via, agora ele está vendo, mas a turma está olhando para ele, está tendo dificuldade de reconhecer. Pergunta, por quê? Porque depois que o sobrenatural toca na gente, não dá mais para andar assim, a gente anda assim, ó. Depois que a manifestação do poder de Deus vem, a gente não anda mais de cabeça baixa, adotando aquele rótulo de pobre coitado. Ei, hoje esse rótulo vai sair da tua vida. O rótulo de coitado, de tadinho, de pobre coitada, hoje vai sair da tua vida. Você não vai mais andar de cabeça baixa. Vão ter dificuldade para reconhecer você. Por quê? Porque a tua postura vai mudar. É ele mesmo, eu acho que não pode ser, mas ele é cego. Aí ele chega, e diga comigo, chegou. Fala de novo, chegou. De onde ele saiu de cabeça baixa, ele voltou de cabeça erguida. De onde ele saiu envergonhado, agora ele chega para testemunhar. De onde ele saiu como pobre coitado, agora ele chega como vitorioso. De onde ele saiu e todo mundo dizia que era amaldiçoado, agora ele chega e todo mundo vai ter que dizer, é abençoado. Ele chegou. E a turma está na dúvida. É ele? Não é? Será que é ele? Mas parece, mas não é. Aí ele levanta a voz e diz assim, ó, sou eu. Sou eu quem? Eu quem? Vamos lembrar da história dele? Quem era ele? O mendigo, o cego, o rejeitado, o desprezado, o pobre coitado, o que ficava na beira do caminho, o que não tinha amigos, aquele que nem a família estava perto dele, mas quando ele chega, ele diz assim, sou eu. Ele não chegou querendo se passar por outra pessoa. Ele não chegou dizendo, que é eu, cego? Não, eu não, que nada. Eu? Não, nem sei quem é. Ele chegou dizendo, sou eu. Pergunta para mim, Patrick, por quê? Porque quem está curado não precisa ter vergonha do seu passado.
Eu vou repetir, quem está curado não precisa tentar esconder o seu passado. Quem está curado não precisa se envergonhar do seu passado. Ainda bem que eu estou pregando para gente que não tem problema nenhum com o passado, porque o passado foi uma fase da nossa vida, não representa quem nós somos para Deus. Sou eu. Quem está curado não tem problema com o passado. Jesus está curando aqui hoje. Jesus está levantando pessoas aqui hoje. Jesus está transformando histórias aqui hoje. Aí está uma discussão doida, está um falatório doido. Os fariseus estão dizendo, mas não pode ter sido curado, era sábado, não pode acontecer uma coisa dessa, isso não devia ter acontecido. Aí quem que aparece? O pai. O pai apareceu. Aparece o pai. Aquele ali é teu filho? É. Ah, então agora não está com vergonha mais não, né? Então agora não tem mais vergonha do filho não, né? É seu filho? É. O que aconteceu com ele? Ele já tem idade, pergunte a ele. Se ele ainda tivesse cego e alguém perguntasse, aquele ali é teu filho? Meu? Nem conheço. Nem conheço. Por quê? Porque ele não queria ter a casa dele rotulada como uma casa amaldiçoada. Ele não queria ter o desprazer de ser apontado como o pai daquele rapaz que aparentemente nasceu para ser um fracasso. Aí Deus chegou na pessoa de Jesus, tirou da beira do caminho, transformou a vida dele. E agora aquele que não estava nem perto quando todo mundo estava apontando o dedo, estava todo mundo acusando, apontando o dedo, e o pai não estava perto para proteger. Agora esse pai está dizendo, é o meu filho sim. Apóstolo, e esse homem fez o que com o pai? Amor. Por quê? Porque cada um dá o que tem. Deixa eu te dizer uma coisa, vai ter muita gente que vai mudar a palavra acerca da tua vida. Vai ter muita gente que falava coisas de você que a partir de agora terão vergonha de abrir a boca para falar. Vai ter muita gente que vai mudar a palavra quando o assunto for você. Vai ter muita gente que te apontou o dedo, que cuspiu no chão. Vai ter muita gente que te rejeitou, que te desprezou, querendo agora curtir as suas postagens, andar contigo, sentar na tua mesa. Por quê? Porque é impossível ignorar alguém que a gente sabe que Jesus chegou para transformar. Jesus está transformando aqui, está transformando ali, está transformando ali, está transformando lá atrás. É noite de sobrenatural. Eu creio que o dono da casa está tocando em vidas aqui. Aumenta a sua sede. Eu vou repetir isso. Aumenta a sua sede. Quem tinha vergonha vai ter orgulho. Quem tinha vergonha vai ter orgulho. Quem abriu a boca em roda de fofoca para falar mal de você, vai ter que engolir a palavra e falar coisa nova. Fica de pé para a gente terminar. Fica de pé para a gente terminar. Eu gosto, porque ele chega e transforma a vida do cidadão na frente de todo mundo. É como se ele estivesse dizendo, vocês não estavam falando dele? Olha para ele agora e fala que eu quero ver. Vocês não estavam criticando ele? Vocês não estavam formando panela para falar mal dele? Olha o que eu fiz com ele. Olha o que eu fiz com ele. Fala mal dele agora. Abre a boca de vocês para criticar ele agora. É assim, para que se manifestem nele as obras do meu Pai. Porque se o pai dele desprezou ele, o meu Pai já tinha um propósito para a vida dele há muito tempo. Se o pai dele teve vergonha dele e se afastou dele, o meu Pai o ama e vai transformar a vida dele.
Se o pai dele ia para longe dele, o meu pai veio para perto para colocar ele de pé. Para de se concentrar naquilo que não fizeram por você. E segura na mão daquele que tem poder para fazer muito mais do que qualquer outra pessoa faria por você. O que você precisa, Ele tem.